E eu vou começar com a notícia que movimentou a semana passada, movimentou essa semana e continua movimentando, só que está perdendo um pouco de força. O governo já está tentando abafar a situação, né? Essa questão do INSS eu já falei aqui no nosso canal, que é especializado em INSS, especializado em notícias para o aposentado, para o pensionista, que eles querem abafar. Eles vão fazer de tudo para abafar isso daqui. Mas antes que abafem, está aqui, ó, matéria do Metrópolis, que foi o site responsável por desencadear todo esse hecatombe que você está vendo nos veículos de imprensa. Foi o primeiro a noticiar a fraude do INSS, e aí a Polícia Federal começou a apurar e reconheceu e fez a operação sem desconto, e o negócio viu que o desconto não foi leve, foi pesado. Então está aqui, a BMW em nome de esposa de ministro foi apreendido, né? O BMW foi apreendido, né? Normalmente eu falo a BMW, não sei por que a gente tem mania de falar a BMW, mas é o BMW foi apreendido com careca do INSS. O ministro do TCU, quem foi, já vou falar, afirma que o carro de luxo foi vendido ao lobista do escândalo do INSS antes da operação da PF e que não o conhecia. A matéria do Luiz Vassalo, está aqui a PF atuando. Um dos carros de luxo apreendidos pela Polícia Federal PF com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, esse é o nome do careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, ACCA, né, a sigla dele, durante a mega operação contra a farra dos descontos indevidos sobre aposentados no Instituto Nacional do Inseguro Social, no fim de abril, estava registrado no nome da esposa do ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, o TCU, né, o tomar no CU. O BMW X1 branco à direita na foto em destaque, cadê? Eu quero ver o BMW. Eu quero ver o BMW, não é isso, não abram outra coisa. Cadê? Tá em destaque na foto da direita? Cadê a foto da direita? Aqui o BMW. Mas não é branco, ô raios? A foto da direita. Cadê? Destaque na direita. Tá aqui, escondidinho aqui. Né? Esse é o BMW branco, não é esse aqui é azul. Tá querendo me enganar, ele. O BMW X1 à direita na foto, deixa eu ver se eu baguncei tudo aqui, não baguncei. Avaliado em 350 mil, estava na casa do filho do lobista, em Brasília, quando a PF cumpriu mais de 200 mandados de busca e apreensão na operação sem desconto, que investiga o esquema bilionário de fraudes contra aposentados, revelado aqui pelo Metrópolis. Por esse portal mesmo. Jesus Cristo está me ligando. Acreditem se quiser, é o que está escrito aqui no ligando. Jesus Cristo. Calma, eu não vou falar nada contra Jesus, muito pelo contrário. Eu acredito que Jesus seja mais de direita do que de esquerda na atual situação. Registros obtidos pela reportagem mostram que no dia da operação, em 23 de abril, o veículo ainda pertencia formalmente a Thales Mendes dos Santos de Jesus, esposa do ministro do TCU. O tribunal do qual ele faz parte, desde 2023, tem como uma das atribuições qual fiscalizar as ações do INSS e coibir práticas como a farra dos descontos indevidos de mensalidade associativa sobre aposentadores. Os mesmos documentos revelam que, em maio, depois da apreensão feita pela PF, o veículo da BMW foi transferido pela esposa de Jonathan de Jesus para o nome da empresa Brasília Consultoria Empresarial, que tem o careca do INSS como sócio. Ao Metrópolis, o ministro do TCU negou qualquer irregularidade na transação envolvendo o carro de luxo e diz que não conhece o lobista. Leia mais abaixo. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro e suspeita de propina. Segundo a PF, a empresa Brasília Consultoria foi usada pelo lobista em um esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo entidades da farra dos descontos indevidos e de pagamentos de propina a pelo menos 3 dirigentes do INSS. O próprio careca, o ACCA, né, o Antônio Careca CA, do INSS, de acordo com a investigação, transferiu um Porsche de 500 mil para a esposa do ex-procurador-geral do Instituto, Virgílio de Oliveira, filho, que foi afastado do cargo no dia da operação. Ao todo, a PF identificou 31 milhões de reais em repasses de 6 entidades ao careca do INSS. O lobista, por sua vez, transferiu 9,3 milhões para pessoas relacionadas a dirigentes do Instituto entre 2023 e 2024.
Você que está chegando agora aqui, tá com o dedo no joinha e se inscreva se você quer um Brasil endireitado, se é que você me entende, se você cansou do Lula no poder. Se você sair daqui sem dar o joinha e sem se inscrever, você já automaticamente está liberando o 13 na urna de 2026. Você quer? Se você quer, você faz o L aí no chat. Faz o L. Meu Deus. Agora, se você não quer, você deixa o joinha e se inscreve no canal, por favor. Além do ex-procurador do INSS, ele também fez pagamentos ao filho do ex-diretor de benefícios André Fidelis e ao ex-diretor de Integridade, Alexandre Guimarães. Nesta terça-feira, que foi dia 20, anteontem, a PF apreendeu mais 5 carros de luxo do lobista escondidos na garagem de um prédio em Brasília. 2 BMWs, 2 Porsches e um Land Rover. Tá? O que diz o ministro do TCU? Vamos lá. O ministro Jonathan de Jesus afirmou ao Metrópolis que o BMW apreendido pela PF na casa do filho do careca do INSS foi comprado no ano passado pelo pai de sua esposa em uma concessionária. Ele comprou, abre aspas, ele comprou e deu o carro para ela. O pai dela tem vasta comprovação de renda, é dono de uma das maiores lojas de revenda de veículos de Roraima, disse. Segundo Jesus, que foi deputado federal por Roraima, pelo Republicanos, o valor de compra foi de 350 mil. A venda ao lobista foi efetuada nesse ano por 350 mil, valor de tabela. Ele afirma que não conhecia o careca do INSS e que o negócio foi feito por indicação de um advogado amigo que tinha o contato com o lobista. Na verdade, abre aspas, nós colocamos o carro à venda e o doutor Flávio foi quem fez o negócio, contou o ministro do TCU ao Metrópolis. Abre aspas novamente, não é que ele foi feito depois da operação. Nós entregamos o carro antes e foi pago antes de qualquer operação da PF. Não tinha nada que desabonasse. Era um processo de venda normal. Ela, a esposa, estava em viagem. E quando chegou, foi apenas concluída a transação formal do carro para a empresa do lobista, disse Jonathan de Jesus. Ainda segundo o ministro, houve um atraso no pagamento da transferência por causa da documentação. Abre aspas, pagando o IPVA, nós fizemos o processo de transferência para ele, lobista. O ministro disse ainda estar tranquilo quanto à legalidade da transação com o careca do INSS e afirmou que não foi contatado pela Polícia Federal sobre o ocorrido. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o ACCA, tem negado envolvimento no esquema bilionário de fraudes contra aposentados do INSS, dito que sempre trabalhou com venda de automóveis. Olha, o careca nunca teve nada com o INSS. Nunca! Como mostrou o Metrópolis na série de reportagens que revelou a farra dos descontos, o careca do INSS atuava pelas entidades com o Instituto de Previdência para firmar acordos de cooperação técnica para que as associações pudessem efetuar descontos de mensalidade associativa sobre as aposentadorias direto da folha de pagamento. Em outra ponta, ele prometia a captação de associados para essas entidades por meio de call centers e cobrava 27,5% sobre a mensalidade descontada de cada afiliado que conseguia para elas. É o Brasil? É o Brasil do Brasil? É o Brasil do Brasil? É, mas começou uma operação de transação de carro, vende o carro para lá, passa o carro para cá, ó, vamos passar esse dinheiro. Teve gente que já foi filmada no aeroporto sendo escoltado pela Polícia Federal, que está investigando a fraude, transportando mala de dinheiro. É uma loucura esse país aqui. É uma loucura. Então, se você concorda comigo que é muita coincidência, a gente tem que dar a presunção de inocência para todo mundo. Ninguém está aqui para condenar ninguém. Mas é muita coincidência o que está acontecendo. Baita movimentação. E quem ganha com isso é o Detran, né? Quem ganha, começa a transferir carro para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Quem ganha é o Detran, quem ganha é cartório. Movimenta, gira a economia, só que com o dinheiro que não é deles, né? O dinheiro dos aposentados que compraram esse monte de carro de luxo. Cadê os carros? Põe os carros na tela. Olha isso. Porsche Ciano, BMW branca, né? Dá para diminuir isso aqui para ficar uma coisa mais... Olha lá, olha que coisa linda. Porsche Ciano, malas de dinheiro, carecas do INSS. Olha essa BMW aqui, cara. Parece que eu tô jogando aquele jogo Need for Speed, a Porsche vermelha. Cara, é um desfile. Tudo isso por quê? Para lavar dinheiro. Para lavar dinheiro, porque compra de carro, compra obra de arte, tudo coisa cara. O que você vai fazer quando você tem muito dinheiro? Você investe nesses tipos de bens aqui. Então isso caracteriza muita lavagem de dinheiro, não é pouca lavagem de dinheiro, não. Então se você concorda comigo, meu amigo, se inscreva no canal. Não seja um miguelão, taca o dedo no joião, tá? Vamos fortalecer para esse país aqui ser tirado a limpo por esta bagaça chamada Canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente.